Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Dádiva e Gratidão. Hoje o nosso episódio 44, um episódio muito especial. A dádiva que nos remete a essa ideia de desprendimento, de entrega, de doar-se em favor de alguém ou de uma causa. Na ciência ela é considerada um modelo de ação social, onde são estabelecidas relações de liberdade, obrigação, interesse e desinteresse. É uma explosão de sentimentos como generosidade, espontaneidade, alegria e gratidão. Nós vamos conhecer organizações e movimentos da nossa cidade e região que atuam com alguma causa, sempre visando o bem da coletividade, ainda que muitas dessas ações ocorram de forma individual. O meu nome é Loriberto, eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, cabelo bem curtinho, estou usando uma camisa polo com listras vermelhas horizontais e também tenho um pequeno cavanhaque, vamos dizer assim, já indo para o grisalho, né? Eu quero convidar você para se inscrever no nosso canal no YouTube, ative lá o sininho, inscreva-se, compartilhe também esse conteúdo que a gente tem produzido aqui com muito carinho para vocês. Também convidar para nos seguir no Instagram, no Facebook e no Spotify, que inclusive você pode ver o vídeo. É um dos poucos podcasts no Spotify que você pode acompanhar por vídeo também. Agradecer o nosso patrocinador, a Orplan Solutions, uma empresa de apoio às organizações, na gestão, no plano de captação de recursos, na elaboração de projetos, na captação de recursos, no acompanhamento da execução dos projetos, prestação de contas. Sigam também Orplan Solutions nas redes sociais. E hoje é um episódio especial porque a gente vai falar com a Larissa Pfeiffer, ela que é voluntária do Instituto Bia Warros. O Instituto Bia Warros foi fundado em agosto de 2018 aqui em Blumenau e o seu surgimento ele está diretamente ligado ao feminicídio de Bianca Warros, ocorrido em julho de 2018. A Bianca, ela lutou insistentemente pelo fim de um relacionamento abusivo. E o seu maior propósito de vida foi de abrir um instituto onde ela pudesse ajudar outras mulheres a sair do estado de vulnerabilidade e perigo. Mas não houve tempo para isso. Tá? O instituto ele é dedicado a apoiar técnica, juridicamente e assistencial de forma a viabilizar as ações na defesa dos direitos das mulheres, adolescentes e crianças, visando atender principalmente as mulheres e adolescentes vítimas de violência, maus tratos e liberdade. E para isso a gente quer ouvir de você, Larissa. Seja muito bem-vinda ao nosso episódio aqui. Obrigada, Loriberto. Bom dia. Bom dia a você, bom dia à audiência. Obrigada por dar voz a essas organizações que trabalham em prol da coletividade, né? Esse trabalho é lindo. Vou fazer minha audiodescrição, né? Eu sou loira, tenho 1,80 m, cabelos compridos, lisos, uso óculos, estou usando uma camisa rosa de manga comprida, mas como hoje está muito quente, eu dobrei ela até os cotovelos. E é o suficiente já? Com certeza. É isso. Legal. Então, Larissa, conta para nós aí um pouco dessa história, o surgimento do Instituto. Né? A gente já tem uma breve introdução aí por conta do que vocês também têm no site de vocês, Sim. Mas conta um pouquinho aí. Sim, eu vou falar um pouco sobre a Bianca, né? A Bianca, ela tinha 29 anos na época do feminicídio, ela era uma artista plástica. Eu não a conheci, mas as amigas dela que idealizaram o Instituto, né? Contam que ela era uma mulher muito amiga, muito amável, que lutava pelos seus princípios, né? Trabalhadora, sonhadora, e que teve a vida injustamente interrompida, né? Em julho de 2018, e a partir desse fato foi fundado o Instituto Bia Warros, né? O instituto foi fundado pela Najara, que era a melhor amiga da Bianca desde a infância, né? E que acompanhou essa trajetória do relacionamento abusivo dela.
Segundo a Najara, a Bianca já tinha se envolvido em alguns relacionamentos abusivos ao longo da vida, assim como a maioria das mulheres, né, que se submetem a isso. E esse último, infelizmente, culminou no feminicídio dela, né? Nos últimos meses ali do relacionamento, ela já estava querendo sair daquela situação, né? Ela começou a pedir ajuda aos familiares, às amigas, mas começou a ser ameaçada, não conseguia sair daquele ciclo da violência, que é também o que geralmente acontece, né? A vítima se vê sozinha, se vê isolada, se vê amedrontada. E ela começou a confidenciar principalmente a Najara, né, essa amiga, que ela estava passando por isso. Elas chegaram a comentar, a Bianca chegou a comentar com ela que gostaria de ajudar outras mulheres naquela situação, né? Por já ter se encontrado naquele momento antes e por estar vivenciando isso novamente, ela pensou, eu quero ajudar outras mulheres. Infelizmente, ela teve a vida ceifada antes disso, não conseguiu executar o projeto, mas então a Najara, a melhor amiga dela, deu seguimento a isso, né? E desde então, nesses 5 anos, outras mulheres aderiram à causa, né? Por se identificarem, por trabalharem com isso, por em algum momento sentirem essa necessidade, né? A violência doméstica é um problema que sempre esteve presente na nossa sociedade, né? É uma endemia global, a gente diz. Só que nos últimos anos, ainda bem, essa conscientização começou, né? Nós começamos a problematizar as práticas machistas e começamos a falar sobre isso, né? Então, esse é o principal interesse e movimento do Instituto. Conversar sobre isso, instruir as vítimas, chamar atenção para esse problema, dar atenção e dar voz às mulheres que passam por isso. Era uma coisa que eu queria justamente perguntar. Sempre existiu ou de repente os nossos tempos modernos aumentaram esse tipo de violência, né? Sim. Mas de fato me parece que é isso, né? Hoje, até por conta da disponibilidade de informação que a gente tem, a rapidez com que as notícias se espalham, isso fica simplesmente só em evidência, né? Algo que sempre aconteceu, né? Sim, é algo que sempre aconteceu, na verdade, né? Se nós formos olhar o histórico, assim, do movimento feminista, né? Ele é muito recente. Então, as mulheres, desde o início da sociedade, do início do ciclo familiar, elas são colocadas como propriedades, né, dos homens, muitas vezes. Então, elas são subjugadas, nós somos criadas culturalmente para sermos as mantenedoras da família, para colocarmos as prioridades dos demais na nossa frente, né? E isso coloca as mulheres em uma situação de submissão. A minha experiência pessoal, a minha oma, hoje falecida já, mas com aquela crença de suportar tudo pelo casamento, pelos filhos, foi vítima de violência doméstica por muitos anos, né? Mas nunca teve consciência sobre isso, nunca teve auxílio, não era conversado sobre, né? Era normal, vamos dizer assim? Era normal, era normalizado, com certeza, né? Em prol dessa vida em comum, da família, né? De colocar em detrimento a segurança, a integridade física, psicológica da mulher. Mas sim, é um problema estrutural, né? Desde sempre. Quando a gente estuda sobre isso, a gente ouve muito falar que somos todos machistas, né? Temos essa criação, né? E, inclusive, o machismo, ele é propagado e perpetuado pelas mulheres, inclusive, porque temos essa educação desde o início, né? Nos nossos filhos, de passarmos as tarefas domésticas voltada para as meninas, para as mulheres, né? Enquanto os homens ficam na rua, brincam. Nosso comportamento de julgar a liberdade sexual das mulheres e não dos homens, né? Isso é uma prática coletiva. E hoje em dia temos mais denúncias e estamos falando mais sobre, né? Por isso que parece que começou agora, mas não, né? É uma situação de sempre, assim. E acredito que, infelizmente, vai se prolongar por muitos anos ainda, né? Até pela questão... É meio cultural, na verdade. Isso. Você tem que mudar essa estrutura, romper com
essa estrutura que já existe, vai lá, pelo menos no Brasil, desde que o Brasil existe, né? Então, mas isso já vem de antes. Então, você não rompe isso em poucos anos, né? É algo que você realmente precisa estar construindo. Estamos falando sobre isso agora para que os nossos filhos, nossos netos, os nossos sucessores tenham consciência e tomara consigam, desde o início da criação, né, do homem e da mulher, educá-los sem essa diferença de gênero, né? Que é o mais importante. Entendi. Legal. E... Bom, fala-se na violência, né? Na minha cabeça, a primeira vez que a gente ouve violência contra a mulher, a gente imagina uma violência física, né? Um tapa, um espancamento, mas isso vai muito além, né? A violência contra a mulher, ela abrange outras esferas também, né? Podes comentar um pouco sobre que outros tipos de violência, né, vocês enxergam, e até para que a nossa audiência depois também possa pensar a respeito e, puxa, estou fazendo e nem sabia, né? Exatamente. Então, no Brasil nós temos uma grande conquista legislativa, que é a Lei Maria da Penha, né? Desde 2006 ela foi promulgada e desde então os artigos e os incisos vêm sendo conquistados ao longo dos anos, né? Porque é uma prática, enfim, até todos os órgãos se adaptarem, né? Até todas as entidades e as redes de apoio estarem previstas lá, isso demora alguns anos, né? Mas, enfim, a Lei Maria da Penha prevê 5 formas de violência contra a mulher. Como você comentou, a física é a mais conhecida, né? E muitas vezes a gente acredita que é a única que acontece, né? Que é o olho roxo, é a mulher que aparece toda machucada, toda lesionada, né? Caiu, o braço quebrado, escorregou dentro de casa, né? Sim. E é a mais fácil de comprovar, de demonstrar, é o alarme, o sinal vermelho mais fácil de ser perceptível, né? Às pessoas ao redor. Mas, além da violência física, a lei prevê a violência sexual, né? Que é quando a mulher é submetida a atos sexuais sem o consentimento, sem a livre e espontânea vontade dela, né? Um adendo, até 2003, a prática de sexo no casamento era uma obrigatoriedade da mulher. Então, se ela não o praticasse com o marido, ela estaria em débito conjugal. Até que ano isso? Até 2003. Isso esteve vigente no Código Civil antigo, né, que mudou. Ele era de 1916, a partir de 2002 nós temos um novo Código Civil. Então, ele entrou em vigência em 2003. Até então, a mulher era obrigada a praticar sexo, né? Por isso que isso é muito recente, né? É uma coisa de anos, assim. Mas, enfim, a mulher vista como essa pessoa que está ali para suprir as necessidades, né? Do homem, da família, inclusive as necessidades sexuais, que infelizmente ainda acontecem muito, né? Temos a violência patrimonial, também prevista na Lei Maria da Penha, é uma que poucas pessoas conhecem, mas também acontece muito, né, de a mulher ter o seu patrimônio deteriorado, né, muitas vezes ser explorada economicamente, ou ser privada dos recursos, não poder trabalhar, não poder ter autonomia financeira, ou ter seu patrimônio deteriorado também, quebrado, dano. Acontece muito durante a violência física, do agressor também, jogar o celular, jogar alguma coisa, quebrar os bens dela, né? Porque a violência, ela também existe não só quando o agressor te agride, né? Agride a tua integridade física, mas ele começa a quebrar as coisas ao teu redor. Esse é um relato muito presente também, assim, nos depoimentos das vítimas. Aquela explosão, né, de, onde tá, ele soca a mesa, ele bate em alguma coisa, ele joga. Isso gera a violência psicológica, que é, então, a outra forma de violência. A violência psicológica, ela, acredito que seja a mais praticada hoje em dia. Ela é a mais difícil de ser constatada, né, aos demais.
O agressor vai minando a autoconfiança da vítima, as crenças dela, os comportamentos dela. Ele vai ameaçando, né? Ele usa frases, as mais comuns que nós ouvimos entre as vítimas são frases de só eu te amo como de verdade, ninguém vai te amar como eu te amo, você está sozinha. Uma prática muito comum também da mulher que está em violência doméstica é ser retirada do seu ciclo social, né? O agressor, ele vai tirando ela da rede de apoio, da família, das amigas, ela deixa de frequentar os grupos que ela normalmente frequentava, ela vai se sentindo isolada, né? Ela vai se sentindo com medo e assim... Por essa violência psicológica. Por essa violência psicológica. E por todas as quaisquer que ele esteja praticando, né? Certo. E a violência moral, ela tá muito ligada a essa violência psicológica, mas ela se distingue mais por ser praticada no entorno da mulher, assim. Então, o parceiro muitas vezes humilha ela perante os demais, descredibiliza, a ofende, né? Ofende a conduta dela. Às vezes também parte para questões mais agressivas na rede social, né? Ela tem a sua honra prejudicada, contestada, que é uma violência que acontece bastante, assim, né? Por exemplo, quando a mulher tenta sair desse ciclo e se envolve com outro parceiro, ela é muito ofendida, né? Nos termos mais chulos possíveis, assim. Essa é a violência moral, né, que ela sofre. E quando ela é escrita, tudo bem, você tem a prova, né? Isso, mas muitas quando vezes... ela é só verbalizada, né? Como é que se faz a prova daí? Para identificar que realmente Eu imagino que não seja assim, para quem atua na área, não deve ser muito fácil fazer essas comprovações, assim, porque a pessoa pode ser dissimulada, né? Dizer, não era bem isso que eu quis dizer, né? Isso acontece bastante, até tem uma prática chamada gaslighting, que também não está prevista na lei como uma forma de violência doméstica, só que é um termo utilizado hoje em dia para quando a pessoa começa a ser descredibilizada e o próprio agressor começa a infiltrar e tentar mudar as ideias na cabeça da pessoa. Tipo, não foi isso que eu falei, você tá ficando louca, né? Não foi assim que aconteceu. Então a própria vítima começa a contestar a realidade do que ela tá vivendo, né? Mas enfim, essa prova é feita num eventual processo já, né, que esteja sendo discutida essa violência doméstica. Hoje em dia a lei, a jurisprudência, ela prevê várias garantias para o depoimento da mulher, né? Então ele já é visto como um depoimento que tem credibilidade. Por quê? A violência ela é cometida no âmbito doméstico, geralmente não tem testemunhas, então a palavra dela tem valor, sabe? Desde que ela preste um depoimento harmônico, ela vai ser ouvida em mais de uma ocasião, né? Ela vai ser ouvida perante a delegacia, depois em juízo, eventualmente. Então, ela relatando detalhadamente o que aconteceu, a palavra dela já vai ser ouvida, tem peso a palavra dela, né? Então, geralmente, 99% dos casos, o agressor ele vai negar, porém, toda a dinâmica familiar vai demonstrar a veracidade daquilo, né? E as redes sociais, o WhatsApp, o Facebook, eles geralmente auxiliam como prova. Porque apesar de ser verbal, muitas vezes, essas agressões também acontecem de forma escrita. E isso ajuda muito a essa prova, né? Então, mensagens de WhatsApp ameaçando, a frase mais comum, assim, entre todas se você não for minha, você não vai ser de mais ninguém, né? Que dá essa noção de propriedade. Essa é forte, né? Essa é a clássica, assim, sabe? Se você não for minha, você não vai ser de mais ninguém. Que é a que aparece na maioria dos casos, assim, né? E daí as mulheres mostram por meio dessas conversas que elas têm. Às vezes os filhos presenciam também, né? Ou os vizinhos não ouviram, não presenciaram, mas é um comportamento que ele vai sendo desenhado, assim, né? Vão sendo ouvidas as testemunhas que percebem, são sutis, atos que percebem que aquela mulher está tendo a liberdade dela restringida, né? Ou a dignidade dela sendo ameaçada.
Uau, quanta coisa. É muita coisa. Mas é importante a gente trazer isso para... afinal aqui, além de apresentarmos a organização em si, mas assim, esse contexto todo ele é importante, né? É informativo também, né? Bom, eu acabei te interrompendo quando você estava ali descrevendo o moral. Não sei se tu querias ainda complementar alguma coisa. A violência. Não, as 5 formas de violência são essas mesmo. Elas vão girar em torno dessas 5 espécies, né? Muitas vezes elas acontecem de forma isolada ou acontecem globalizadas, né? Todas ao mesmo tempo. Tem alguma que talvez seja a primeira assim que acontece? Pela experiência de vocês? Sim, tem um ciclo denominado ciclo da violência, que ele tem 3 etapas, né? Então, tem o primeiro, que é o aumento da tensão. Então, a vítima começa a se sentir cautelosa, o agressor, ele tá a ponto de explodir, né? Então, ele vai tendo reações exageradas sobre situações pequenas, né? Não controla a raiva, ela fica pisando em ovos, né? Para falar com ele. E esse é o primeiro sinal. Então, para as pessoas que estão ao redor, elas vão sentindo a vítima mais retraída, mais calada, tendo a autoconfiança dela diminuída. Quando ela se afasta e não conversa mais, aquela amiga que some do rolê, digamos assim, né? Ou que vai se apresentando amedrontada. Esses são os primeiros sinais, né? Mais fácil de identificar para a vítima dentro desse ciclo e para as pessoas que estão fora, né? Visualizando. A segunda etapa do ciclo de violência é a explosão, é o ato em si da violência, né? Daí, onde ela realmente começa. Geralmente começa na psicológica, né? Que ele vai te agredindo, vai chutando as coisas, vai, enfim, agindo com essa violência ao redor. E a explosão, então, ela acontece na forma da violência que for perpetrada, né? A lesão, então, onde você vai ser agredida efetivamente, onde você vai ser agredida psicologicamente ou patrimonialmente. Geralmente é nesse ciclo, nessa segunda etapa do ciclo de violência, que a mulher procura ajuda, então, que ela tem coragem de verbalizar, porque realmente ela vê as consequências daquilo, né? Até então é uma coisa assim, será que tá acontecendo? Será que não? Não, mas ele vai mudar, talvez seja coisa da minha cabeça. Ou, ele teve um dia difícil no trabalho, né? Porque a gente tem muito isso também de exercitar o nosso lado empático desde meninas, né? Não, mas é normal, isso não é bem assim. Eu também não deveria ter falado daquela forma com ele, né? A gente vai vai mentindo, né? Pra nós mesmas, né? E geralmente é nesse ciclo 2 que a mulher pede ajuda. E daí tem a fase do ciclo 3, que é a do arrependimento e o comportamento, que é quando o agressor, ele percebe que pisou na bola. Percebe que pisou na bola, exatamente. Daí, ou se ela foi realmente procurar ajuda, né? Ele tem conhecimento de que as outras pessoas estão sabendo, então ele já fica mais alerta. Ou se ele recebeu, digamos, uma medida protetiva, né? Ele já fica com medo de ser punido, né? Daí tem a fase da lua de mel, que a gente chama, né? Onde ele demonstra arrependimento, eu vou mudar, eu te amo. Eu vou fazer isso por você, pela nossa família. Então a vítima se vê compelida. Muitas vezes tem envolvimento emocional, né? Ela o ama, ela quer permanecer naquela relação, ela lembra do início, de quando era bom. Então ela volta para o ciclo da violência, né? Que novamente se inicia ali na fase de tensão. E geralmente os casos mais drásticos, né? Que culminam em lesão corporal ou feminicídio, esse ciclo ele vai diminuindo ao longo do tempo, né? Então, se antes era praticado em 6 meses, esses atos eles vão sendo em um curto período de tempo, vão sendo menos espaçados, assim, né? Eles vão acontecendo de forma mais rápida até culminar no pior. A gente ouve, pelo menos lê e ouve muito essa questão do arrependimento. Mas que logo numa sequência justamente
dá uma explosão de novo, né? Uhum. Mas, por outro lado, eu também já ouvi casos que realmente houve Sim, que a cessou, coisa né? se Aham. pacificou, assim, né? Às vezes Sim. por influência até externas, como igreja ou outras situações aí, né? Uhum. Uhum. Então, não sei como vocês têm lidado com isso. O importante é que tem essa manifestação por parte da mulher, né? Isso, exatamente. Até a própria Lei Maria da Penha, ela não trabalha em prol do divórcio ou que, enfim, que aquele casamento acabe, né? Ela pretende que a mulher seja amparada naquele momento de violência, né? Não é comum de ele cessar naquela mesma, de cessar aquela situação naquela mesma relação, mas acontece, né? A própria lei prevê que o agressor, entre outras medidas que depois a gente pode conversar melhor, né? Que o agressor ele seja compelido a participar de grupos de apoio, né? Para conversar sobre aquilo, porque o homem ele também sofre com a violência, né? Ele também é punido, né, pela sociedade, ele não está feliz com aquela situação, isso é um reflexo da sociedade machista e patriarcal, né, em toda uma cultura que ele foi inserido, da forma com que ele foi educado, então ele também não está feliz com aquela situação, né, não é uma relação saudável para ele. E às vezes, com o auxílio da igreja, com o auxílio do Estado, e também do próprio homem se permitir estudar e ter consciência sobre aquele comportamento violento dele, ele consegue se desenvolver e ser uma pessoa melhor e cessar com aquela violência na relação. Acontece, pode acontecer, né? O que nós fazemos é auxiliar a vítima durante aquele período, né? Mas temos relatos de mulheres que foram auxiliadas pelo Instituto, né, que conseguiram dar continuidade ao casamento, que hoje em dia tem uma família harmoniosa, que conseguiram trabalhar em parceria, né, com o agressor, e outras que dizem, não, eu consegui me livrar, realmente, ele não mudou, ele não teve disposição, eu não quis mais, e levaram a vida adiante sozinhas, ou, enfim, em outros relacionamentos. É uma coisa interessante. Agora, assim, talvez eu fale uma tremenda bobagem, você vai me corrigir. Mas não dá a impressão, às vezes, que o homem nem sabe que ele está agindo? Sim. Inconscientemente ele está fazendo isso, mas sem saber ou ele vai saber, mas depois que fez. Mas assim, naquele instante, porque ninguém também falou isso para ele. Sim, sim. É algo assim que, pela própria educação que ele teve, aquilo é normal, né? E aquilo foi normalizado durante toda a vida, toda a criação dele, né? Não que eu estou dizendo que ele está certo, em absoluto, né? Mas de uma forma inconsciente ele está agindo. Sim. Porque sempre foi assim. Exatamente, sempre foi sempre assim. Foi feito assim, né? Porque tem exemplo de casa, já de pais, avós, etc e tal. Né? Você mesmo relatou da sua avó, né? E que eu acredito que na minha família também tenha casos assim que a gente nem se percebeu muitas vezes que tinha, né? Mas tem aquele momento da ruptura que realmente, opa, vamos dar uma olhada nisso aqui com um pouco mais de cuidado e carinho, porque eu acho que tem alguma situação aqui que não deveria estar acontecendo, né? Interessante. Na verdade, o que vai diferenciar é o homem que está disposto a aceitar isso, né? E se desenvolver e admitir isso. E aquele que não vai estar disposto, sempre foi assim. Prefiro que seja assim, afinal, essa sociedade patriarcal, né? Que a gente denomina, que é voltada para as preferências masculinas, né, e predominância masculina em todos os âmbitos, né, social, político, econômico, ela é confortável para o homem, então... Imagina se ele mostra fraqueza, né? Quando o homem está confortável, ele dificilmente vai sair daquele lugar onde ele é privilegiado, né? Mas, muitas vezes, com base no amor, na conversa, na disposição, né? Ele está disposto a quebrar esse ciclo. E como você falou, é uma coisa que até alguns anos atrás era normalizado, né?
Eu tive contato com o feminismo desde que eu comecei a atuar numa vara de competência criminal, né, que tem competência de violência doméstica, e também comecei a acordar para vários comportamentos que antes eu normalizava, né? Entendi. De também, não, a mulher tem que se comportar desse jeito, é normal o homem ser um pouco mais ciumento, né? Ah, roupa curta, não combina, não é legal, não estou me dando ao respeito. São coisas que vão sendo inseridas na nossa vida muito cedo, né? E que a gente vai trabalhar ao longo de uma vida, né? E nós vimos nossos pais nos tratando assim, nossos avós. Mas acho que a consciência e a disposição para fazer essa diferença, e a paciência também, né? Entender que isso não vai mudar de um dia para o outro, são essenciais, né? É o que vai conseguir fazer com que a gente faça a diferença daqui a um tempo. Há pouco você falou sobre grupo de apoio, né, para o homem, né? Aqui em Blumenau temos esse trabalho, temos esses grupos, não? Temos. A Blumenau ainda é uma cidade grande, né? No estado, assim, nós temos essa delegacia especializada, né, de amparo às mulheres, às crianças vítimas de violência. E também temos esse grupo de apoio, né, onde os homens são encaminhados. Em comarcas menores, em cidades pequenas, já temos mais dificuldade, né? Mas aqui, sim. E é uma das medidas, inclusive, previstas nas medidas protetivas que são solicitadas pela vítima, né? Que o homem frequente, que o agressor frequente. Então, vamos falar das medidas. Vamos falar das medidas protetivas, as medidas protetivas, elas também têm base na Lei Maria da Penha, né? A vítima aqui está passando por violência doméstica, né? Por violência no âmbito do relacionamento. Uma coisa importante de se frisar também é que não precisa necessariamente haver coabitação. Então, a vítima não necessariamente precisa estar residindo com o agressor, com o companheiro, né? Pode ser um namoro, mas ela já está em situação de vulnerabilidade, já está sendo agredida por questão do gênero dela, né? E também isso pode ser aplicado em relações homoafetivas, tá? Não precisa necessariamente ser um homem, um agressor. Ela vai registrar um boletim de ocorrência. Isso pode ser feito online também. Depois eu posso passar certinho o site, né? E pode ser feito ali na delegacia da mulher ou na delegacia, que se não houver uma especializada na cidade, né? Em qualquer delegacia. Ela vai registrar esse boletim de ocorrência, o delegado vai entrar com um pedido e o juízo tem até 24 horas para fixar essas medidas. Então, é um procedimento bem rápido, é algo bem eficaz, assim. Entre outras medidas, ela vai optar, ela preenche um formulário, também tem um formulário de risco, onde é feita uma pesquisa social, né, para ver se ela tem filhos, se ela está grávida, se ela trabalha, em qual situação que aquela vítima se encontra, né? E ela vai optar pelas medidas que ela entender cabíveis, né? Dá para afastar o agressor do lar, então a polícia vai lá, o oficial de justiça vão lá, afastam o agressor do lar conjugal, porque não tá mais dando de conviver, ou ela só pede o afastamento deles, muitas vezes eles já nem têm uma relação, mas já são ex, né? E além da frase clássica do se você não ser minha, você não vai ser mais ninguém, existe a frase... se você ficar com outro, vocês dois vão morrer, né? Então, isso é muito comum também, assim, de a vítima iniciar um novo relacionamento e ali ela ser novamente ameaçada. Então, muitas vezes eles já não têm uma relação, não precisa afastar do lar conjugal, mas ela pede uma distância mínima, né? Que ele não se aproxime dela e não se comunique dela por nenhum meio. Seja rede social, seja sinal de fumaça, ele não pode entrar em contato com ela. Com que ele frequente grupos de apoio também, né? Para tentar rever o comportamento. E entre outras medidas também, né? As mais... tem outras também, inclusive de fixação de alimentos, quando a vítima não trabalha, né? Quando ela não tem como se manter sozinha, pelo menos naquele período, né? É que muitas vezes tem filhos envolvidos. Sim, né? Então... muitas vezes tem filho, tem a dependência financeira. E a lei prevê essas medidas, né? Que são fixadas, daí o agressor é comunicado oficialmente, a vítima também. E ela começa a ser amparada, né? Pelo Estado. Ô Larissa, volta e meia a gente ouve, né?
pessoa, né, a mulher foi vítima de um feminicídio e ela tinha medidas protetivas, né? Uhum. O que aconteceu que essa medida Não foi eficaz, né? né? É uma pergunta assim que mexe, né? Sim, Comigo, pelo menos, bem pertinente, né? É revoltante, né, a situação. Por quê, né? Se dá para dizer que alguém falhou aí no meio, mas também uma temática, eu imagino que bem complexa, assim, Sim, porque envolve a rede também, né? É uma discussão bem pertinente. O que acontece inclusive o Instituto, ele trabalha a partir de um déficit do Estado, né? Porque as vítimas são assistidas pelo CREAS, né? Essas vítimas de vulnerabilidade, elas são encaminhadas para esse órgão da prefeitura, só que não consegue amparar totalmente essas vítimas, né? Por falta de verba, por falta de servidor, por falta de apoio suficiente do Estado mesmo. Então, o Instituto entra nisso, depois a gente vai conversar melhor sobre também, mas para amparar essas vítimas. E em vários âmbitos, o Estado tem esse déficit, né? Por exemplo, quando fixadas as medidas protetivas, as vítimas recebem essas ordens de restrição, muitas vezes acontece, né? Os homens se afastam realmente, eles pensam melhor, muitos são presos preventivamente, então eles já são retirados da sociedade, são retirados do convívio. Já teve a violência, uma tentativa de feminicídio? Não necessariamente, só, ele tá me ameaçando, ele tá praticando qualquer um dos atos ali, e ele é alertado das medidas protetivas, ele não cessa, a vítima vai e comunica isso. Tem um crime previsto na Lei Maria da Penha, que é o de descumprimento de medida protetiva. Então, logo comunicado esse descumprimento, o agressor é preso muitas vezes preventivamente e ele responde todo o processo já segregado, né? Isso muitas vezes funciona. Ele passa alguns meses ali, né? E é um período que ele tem para acalmar os ânimos, para se conscientizar, e ele sai e não volta a praticar. Nos casos de feminicídio, quando essas medidas protetivas são fixadas, a polícia militar é acionada, a delegacia de polícia é acionada, né? Todos esses órgãos de proteção no município, eles ficam cientes. Ontem eu conversei com a representante da Rede Catarina, né, que é a policial militar aqui em Blumenau, a Vitória, e ela me passou um dado de que existem 330, mais ou menos, medidas protetivas vigentes hoje, até ontem, em Blumenau. E só vamos botar a data, ontem, dia 22 de janeiro. Isso mesmo, dia 22 de janeiro de 2023. Okay. E existe esse órgão especializado da Polícia Militar que cuida e assiste essas vítimas, né? E eles vão mantendo contato constante. Eles passam pelo menos uma vez por dia na residência da vítima, perguntam se está tudo tranquilo, se o agressor entrou em contato. Mas, infelizmente, o Estado não tem viaturas o suficiente para ficar de plantão lá 24 horas por dia para aquela vítima, né? Uma vez que tem várias. Então, muitas vezes acontece de, ainda com as medidas protetivas vigentes, a vítima ser agredida ou, muitas vezes, morta. É o que acontece. Mas estão sendo criados mecanismos para isso, né? A Polícia Militar tem um aplicativo que é gratuito, a pessoa consegue baixar, que é PMSC, e lá, para as vítimas que estão sendo assistidas já, que têm as medidas protetivas vigentes, elas acionam o botão do pânico, né? Então, aconteceu alguma coisa, ele se aproximou, ele está aqui em casa, elas acionam, e então logo a Polícia Militar toma conhecimento, ela vai até a residência da vítima. Isso já ajudou muito. Tecnologia em favor Tecnologia da segurança. a favor, E eu acredito que ao longo dos anos a gente vá se aperfeiçoando, vá trabalhando para cada vez mais conseguir amparar essas vítimas, né, de forma mais completa. Infelizmente, hoje em dia ainda não acontece, né? E também, em muitas ocasiões, a vítima não procura ajuda, né? Então, tem muitos feminicídios. Em conversa com a Vitória, no ano passado também, da Polícia Militar, ela comentou uma coisa comigo, que a maioria dos feminicídios, a vítima não tinha as medidas protetivas vigentes. Então, isso já também diz muito, né? Quando os agressores são intimados, eles ficam com receio, né? Eles
reveem um pouco as atitudes deles. E quando acontece o pior, assim, geralmente a vítima não foi procurar ajuda, ela não procurou assistência, o agressor não foi comunicado, né, pela justiça. Então, acontece muito isso também, de terem receio de procurar ajuda, não terem informação suficiente, ou às vezes terem medo também de julgamento da sociedade, né, da família, né, tudo isso. Muito bem. Bom, você deu aí um panorama geral agora sobre a Lei Maria da Penha, citastes aí um pouco da rede, que são os CREAS e a própria Polícia Militar, e o Instituto Bia Varros, onde é que ele se insere dentro desse contexto e como que ele atua ali. Vamos explorar agora um pouquinho do Instituto, né? Então, o Instituto, ele atua em parceria mais com o CREAS mesmo, né? Nós temos contato constante com essas mulheres que estão em situação de vulnerabilidade geralmente econômica e social. Então, são aquelas mulheres que têm as medidas protetivas vigentes, mas não estão conseguindo manter a subsistência delas e da família, ou ainda se encontram residindo com um agressor, mas não conseguem sair daquele ciclo de violência, né? Então, o Instituto, ao longo desses 5 anos, criou diversas oficinas, né? Eu listei algumas aqui, alguns projetos, assim, para auxiliar essas mulheres, principalmente a conseguir uma liberdade econômica, a estudar, a empreender, a conseguir trabalhar, a conseguir ter uma visão delas mesmas, né? Como empoderadas, capazes de sair daquilo e conseguir a sua liberdade, de fato, né? Então, os projetos que nós perpetramos nos últimos anos são oficinas de costura, né? Temos a Soraya, que é uma voluntária, que é costureira, ela manja bastante do assunto. Então, nós temos um espaço que hoje em dia ele é mais afastado. Até um dos nossos objetivos desse ano é conseguir vir mais para o centro, para conseguir atender melhor essas mulheres, né? Mas temos um espaço hoje no bairro Ribeirão Fresco, que é lá na Rua Amazonas. E lá nós temos os nossos materiais de costura, né? Hoje, no ano passado também nós firmamos uma parceria com a AMP, que é a Organização dos Microempresários aqui de Blumenau, né? E, que é ali perto da Proeb. Lá nós conseguimos uma sala, então uma vez por semana as vítimas em parceria com o CREAS vão até lá e elas têm aulas de costura, muitas vezes elas conseguem vender esses materiais, né? Isso também já rende algum dinheiro para elas. O Instituto também já fez parcerias com empresas de falar sobre violência doméstica. Temos advogadas como voluntárias, né? Falar sobre violência doméstica nas empresas. Também já tivemos projeto com a Lidiane Barbosa, que fez uma oficina bem legal, que era o projeto Crescer e Acolher, que deu aulas de gastronomia funcional para essas vítimas na FURB. Elas aprenderam a cozinhar. E assim elas vão tendo trocas com outras mulheres, né, que estão passando por aquela situação. E deixa de ser uma vergonha, né, porque o sofrimento compartilhado, ele é acolhido, né, então elas se sentem mais fortes para conversar sobre aquilo e para tentar sair daquela situação. Já tivemos uma parceria com a FURB também para dar suporte psicológico para as vítimas, né, junto com os alunos de psicologia da FURB. Um dos nossos projetos esse ano é conseguir levar a conscientização para as escolas, então ter mais voluntárias, né, para a gente conseguir também autorização da prefeitura, né, para a gente conseguir conversar sobre esse tema, que ainda hoje em dia é mais conversado, mas ainda é pouco falado, dado a gravidade dele, né, então a gente pretende disseminar essa conversa. Qual seria o foco, assim, nas escolas daí? Tem uma faixa etária ou seria sobre amplo, foco assim? Não conversamos ainda, mas teria que ver com a aquelas Secretaria... que já percebem também. Isso, teria que ver com a Secretaria de Educação também, né? O que eles acham ideal, a partir de qual idade também a gente poderia conversar sobre isso, né? Mas até para que as crianças consigam constatar isso dentro de casa, né? Muitas vezes as denúncias partem disso, né? De conscientização nas escolas. Era uma coisa, desculpa interromper, Não, mas imagina. assim, chega a ter casos assim frequentes dos filhos denunciarem
Sim. Com o maltrato Sim. que a mãe está sofrendo? Sim. A minha mãe, agora eu vou dar um relato pessoal, a minha mãe é professora do município, não é aqui em Blumenau, mas ela já fez uma denúncia anônima a partir de um relato de uma criança de 5 anos, inclusive. O papai bate na mãe. Uma criança que não estava dormindo, que chegava cansada na escola durante na parte da manhã. E ela percebeu que a criança não estava dormindo. E conversou assim, porque não tá dormindo de noite, não tá conseguindo dormir bem? É que o papai bateu na mamãe essa noite. E foi uma coisa corriqueira, né? Então, inclusive é possível fazer denúncias anônimas, tá? Pro 181 é possível fazer denúncias anônimas, né? Então, é um problema de todos. A gente, a partir do momento que a gente toma conhecimento de que uma mulher está em situação de risco, é a nossa obrigação como cidadão fazer uma denúncia, né? Aquela historinha clássica em briga de marido e mulher, mete a colher, o garfo, a faca, se mete tudo. Tá certo. Né? E outra atuação do Instituto é dar palestras, oficinas, vivências. Então, nós já fizemos durante a pandemia, inclusive foi um ano bem difícil assim, de atuação, né? Porque aumentou muito o índice de violência doméstica a partir da convivência ali do isolamento, né? E a gente não conseguia atuar de forma presencial com essas mulheres, mas nós fizemos muitas lives conversando sobre mulheres, com mulheres que já passaram por isso, ou conversando sobre violência doméstica, como a gente está aqui falando hoje, né? Quais são os ciclos, quais são as etapas, quais são as espécies. Já demos oficinas também de yoga, de autocuidado, de maquiagem, né? Para que essas mulheres recuperassem a autoestima. E hoje em dia essas são as nossas principais frentes de atuação, assim, sabe? Atuar em parceria com as empresas, dar essas palestras e principalmente auxiliar com material essas vítimas que estão sendo assistidas pelo CREAS, mas não conseguem ser 100% amparadas. Como exemplos, no final do ano nós arrecadamos várias cestas básicas, né? E todas foram destinadas para essas famílias, então não é a mulher, geralmente é a família toda, os filhos, né? Semana passada nós conseguimos uma movimentação para doação de materiais escolares para as crianças vítimas de mulheres de violência também, que não tinham condições de comprar. Temos uma das vítimas que tem um filho com necessidades especiais, que precisa de fraldas todo mês e que muitas vezes não consegue junto à prefeitura, então a gente faz campanhas para conseguir essa doação de fraldas, né? A gente está sempre trabalhando em parceria diretamente com essas mulheres e auxiliando elas no que elas precisam imediatamente, assim. Eu acho interessante como nós temos instituições assim com foco de apoio, né? Aqui no nosso podcast já passaram algumas assim, né? E é recorrente. Tem muita gente que precisa ajuda, né? Nossa, eu fico assim com a tua fala de novo assim, né? Eu fui relembrando algumas falas que eu já ouvi aqui, né? A gente faz campanha para cesta básica, a gente faz campanha para material de higiene. Puxa, né? Como nós temos pessoas que estão passando por necessidade. Claro, vocês têm um foco específico, né? Mas num contexto mais amplo, vivemos numa cidade rica, né, com reconhecimento, uma das melhores no país para se viver, mas com, por outro lado, problemas muito sérios aí, né? Muitas famílias passando necessidade, né? Nossa. Mas que bom que existem institutos, sim, como o Instituto Bia Varros, que está de olho nisso também, né? Dá esse suporte também para as famílias, né? Sim. Ô, Larissa, tens uma ideia assim, quantas famílias e mulheres vocês têm assistido hoje? E se é só Blumenau ou é da região também? Como
Como funciona essa dinâmica? Atualmente é só em Blumenau mesmo, né? Acontece às vezes de elas irem para outra cidade, porque a maioria tá sem a rede de apoio aqui, né? Tá sem a família, tá desamparada, mas na grande maioria nós atuamos em Blumenau, né? Pelo menos por enquanto é o que a gente consegue atingir. O número exato de vítimas eu não sei te dizer, mas geralmente em torno de 40, 50 mulheres, geralmente gira em torno disso, né? Hoje a nossa maior dificuldade é fazer com que essas mulheres, trazer essas mulheres para nós, né? Até em questão física mesmo, né? Porque muitas moram em bairros mais afastados, não tem como se locomover, então a gente precisa de auxílio do município para conseguir passe de ônibus, para trazê-las até as nossas oficinas. Muitas também não têm acesso à tecnologia, né? Por exemplo, esse curso de gastronomia, ele foi ministrado muitas vezes online. Foi uma prática bem legal, assim. Muitas vítimas conseguiram participar, outras já não, né? Nas ocasiões em que foi presencial na FURB, nós temos uma voluntária, a Mari, que ia buscar toda semana, ela ia buscar as vítimas, ela chamava de o comburão da Mari, ela ia buscar todas. Sim. Então sempre parte muito da gente isso, né, de conseguir trazer essas vítimas, mas ainda hoje é a nossa maior dificuldade, assim, ter mais aderência dessas vítimas que estão precisando, né? Porque o nosso foco, claro, é dar esse assistencialismo, né? Então, as cestas básicas, os materiais, quando elas precisam, mas também fazer com que elas saiam daquela situação, né? Então, que elas consigam a liberdade econômica delas, que elas consigam esse desenvolvimento, né? Aquela história do não só dar o peixe, ensine a pescar, né? A nossa maior dificuldade hoje é conseguir fazer isso. A gente consegue olhar o Instagram também, né? Consegue. Tu consegues entrar ali, Guilherme? Instituto Bia Varros. E é interessante esse foco de dar a assistência, mas não ficar limitado a isso, né? É dar essa autonomia, trabalhar essa autonomia da mulher. Né? Eu imagino que vocês também tenham resultados felizes, assim, alegres, né? De realmente mulheres que conseguiram superar isso, né? Tem algum relato assim que tu queiras dar um destaque? Nós temos a dona Núbia, que é uma senhora que foi vítima de violência doméstica a vida toda, e ela criou praticamente os filhos sozinha, mesmo ao lado do companheiro à época, porque ele tinha se tornado mais um filho, né? Mais um encargo. Muitas vezes isso acontece, né? E a partir da assistência do município e depois que ela teve contato com o instituto, nós conseguimos alguns trabalhos para ela como prestadora de serviços, como diarista. Ela conseguiu a independência financeira dela, ela começou a participar do nosso curso de costura, começou a trabalhar para fora. E hoje em dia ela é uma pessoa completamente diferente, assim, ela dá relatos, ela inclusive é voluntária, trabalha no bairro dela, atua assim como cidadã, ela despertou, assim, é um relato bem bonito, sabe? Nós conseguimos também uma cozinha nova para ela fez um vídeo super emocionada na cozinha, chorando, dizendo que nunca teve uma cozinha bonita daquela. Foi bem emocionante, assim, sabe? Que legal. Temos alguns relatos, assim, de mulheres, outras que não gostam muito de se expor, mas são todas nesse sentido, assim, de que tiveram esse despertar e viram que são capazes, né, de se virarem sozinhas. Vai dando Já segue vai ali direcionando. A primeira coisa, né? Quem vai nos assistir aí é seguir, né? Para dar esse apoio também, né? Importante. Ali nós temos os destaques, né? Uma prática que a gente costuma fazer todos os anos é o brechó online, onde a gente angaria fundos. Nós temos esse espaço alugado hoje no espaço Girl Boss, que é lá na Rua Amazonas, que eu comentei, e nós precisamos pagar o aluguel, né? Isso é feito sempre com base na renda que a gente angaria a partir do brechó e a partir das doações online, que eu já vou falar um pouco mais. Okay. E esse brechó, geralmente, a gente faz lá no espaço Girl Boss, ou às vezes nessas feirinhas de rua que tem aqui em Blumenau, né?
E nós conseguimos as doações de roupas, de sapatos e vendemos isso para conseguir o valor, né? Como as pessoas fazem para destinar? É só entrar em contato com a Só gente entrar em no contato. nosso Instagram. Isso. Geralmente as voluntárias até vão Faz buscar. o combinado daí de como... Isso. A gente combina de entregar ou de ir buscar. Eu já fui buscar algumas vezes. Roupas que dê para usar, Que né? dê pra Não usar, é é. aquele que você já não serve mais Sim, nem a como... furada. Essas não, né? Isso, as roupas que deem pra usar, que deem pra vender, né? E no caso ali, tanto faz se é para homem, para mulher, para criança, Sim, todo pode tipo ser, de... pode ser para homem, mulher, criança. Às vezes a gente doa, né, ali pro CREAS ou para as famílias que a gente já tem contato e às vezes a gente vende daí, né, quando é alguma coisa mais passível de venda, assim, mais legalzinha. Legal. A gente vende para conseguir o valor para a manutenção do instituto, né, que também tem os trâmites com burocracia, contabilidade, e mais visando essas doações, né, essas assistências. Bacana. Ali tem um destaque com a Ajude, que tem o nosso QR Code. De vez em quando, toda semana a gente está ali pedindo ajuda financeira. E também tem o nosso... a nossa campanha de ajuda, que é mensal, né? A pessoa se cadastra no site com o cartão, doa quanto puder, quanto quiser e faz essa doação mensal. Hoje em dia a gente está trabalhando muito em cima disso, porque também é uma renda mais fixa, assim, que a gente consegue ter ideia do quanto vai receber por mês, como vai conseguir ajudar, qual vai ser o caixa daquele mês, né? Começamos de dentro, então todas as voluntárias já estão ajudando mensalmente, né? Mas a gente está tentando agora levar isso para as empresas também, né? Para que as empresas consigam fazer essas doações, para que a gente tenha esse valor. Daí ali temos os corações, que foi, acho que uma das primeiras oficinas que as mulheres fizeram, aprenderam a confeccionar esses corações junto com as empresas e foram vendendo isso também. Bacana. Foi uma campanha. No caso, elas desenvolvem isso, né? Fazem eles e depois no seu próprio círculo de amizades elas colocam isso para vender. Na verdade, esse projeto dos corações, as empresas já pediram, assim, era uma campanha de final do ano, então as empresas pediram, nós queremos 3.000, 5.000 corações, e elas trabalharam já com essa entrega, tinha um valor X para cada uma receber, assim, foi uma parceria bem legal. Continua, não? Não, essa nós não conseguimos mais. Porque nós estamos com bastante dificuldade agora com as oficinas, assim, sabe? De levar essas vítimas novamente para as oficinas. Muitas não estão comparecendo por não ter como se locomover ou não terem onde deixar os filhos, né? Certo. Daí ali nos destaques nós temos também as instruções de como se comportar, né? A partir de um relato de violência doméstica, tanto para quem está vivenciando quanto quem está assistindo, para onde ligar, onde denunciar. E o material também que a gente foi produzindo e coletando ao longo desses anos, né? Com as nossas palestras, as nossas didáticas sobre o tema. Se uma empresa também quiser trazer vocês para um bate-papo, só entrar em contato também. Só entrar em contato, Faz o agendamento conforme Isso, disponibilidade das voluntárias. Sempre tem né? alguma voluntária ali no Instagram respondendo. Daí a gente vai conversando, a gente combina, vai lá, fala sobre. Desce um pouquinho, Guilherme, só pra gente dar uma espiada nas fotos aqui. Se tem alguma que a Clarissa queira comentar. Ali tem a última publicação dos materiais escolares, né? Que nós conseguimos para doação. Caderno, mochila. Ai, foi bem fofinho isso também. Bacana. Daí ali o valor que nós oferimos com as com as cestas básicas, né? No final do ano. A gente vai sempre compartilhando um material sobre violência doméstica também, porque muitas vítimas nos seguem, né? E vão tendo acesso a esse material. Nós divulgamos os nossos bazares, as oficinas, né? As próximas, as rodas de conversa. Ali foi uma parceria com
com o espaço Sweet Boss, onde nós conversamos com essas vítimas, tivemos uma tarde sobre empoderamento feminino, e onde nós divulgamos também a nossa necessidade de mais voluntárias, né? Ali nós tivemos um encontro com a Rede Catarina, né? Essa é a Vitória que eu comentei, que é a tenente que lidera o grupo de apoio com a Polícia Militar. No ano passado, em março, durante a Semana da Mulher ali, né? Nós tivemos uma palestra na AMP sobre violência doméstica também, com a doutora Juliana, que é a delegada aqui de Blumenau, né? Dessa Delegacia da Mulher, com uma juíza que também trabalha junto a uma vara de competência de violência doméstica. E, enfim, assim a gente vai aumentando a nossa área de atuação, mas o Instagram é esse. Ali tem o destaque para quem quiser auxiliar, quem puder, né? Que é uma coisa bem importante para nós, assim, é o nosso principal objetivo desse ano. Quem também tiver interesse em se voluntariar, nós precisamos de mais voluntárias, né? Mulheres, homens também, que tiverem interesse, que tiverem motivação, que se sensibilizarem com a causa. Hoje em dia, todas as nossas voluntárias trabalham, enfim, têm suas vidas pessoais, trabalham com outras coisas, têm filhos, né? Então, a gente vai se revezando ali no tempo que cada uma dispensa. Uma semana uma consegue mais, outra semana outra consegue. Mas nós precisamos muito de um social media, alguém que tenha mais disponibilidade para trabalhar junto com o Instagram, assim, de fazer essas divulgações, sabe? É algo que a gente encontra mais dificuldade. A recorrência em publicações e é uma coisa que demanda muito tempo, né? Sim. Tem que editar, tem que, né? Selecionar o que e como, né? Fazer a divulgação também, né? Exatamente. Que legal. Que legal. Bom, falamos de voluntários que vocês precisam. Você acabou, eu ia te perguntar, inclusive, como faz. Mas ok, já foi contemplado. E dentro desses anos aí que vocês estão, né? Agora, este ano de 2023, o Instituto vai completar 5 anos, né? Quais foram, assim, as maiores dificuldades que vocês encontraram nesse período aí? Além da pandemia, obviamente, né? Que não foi só privilégio de vocês, né? Foi geral. Foi uma dificuldade que assolou a todos, né? Justamente ter tempo disponível, né? De todas, para conseguir efetivar os nossos objetivos. E conseguir ter mais contato com essas vítimas, né? Chamá-las. Hoje em dia, nós temos esse espaço que nós consideramos mais distante, não é o ideal, mas é o aluguel que a gente consegue arcar, né? São R$500 por mês, é pouco, mas como a gente ainda não tem tanto auxílio financeiro, né? Nós queremos trazer o nosso espaço para o centro, e onde a gente quer colocar máquinas de costura para que a gente consiga recepcionar essas mulheres ali. Hoje nós temos essa parceria com a AMP, que é ali no centro, mas nós percebemos que as mulheres não aderiram tanto, porque é um lugar grande, é um lugar com um grande fluxo de pessoas, então elas se sentem retraídas, elas têm vergonha de comparecer, né? Então, a gente não pode esquecer que estamos lidando com pessoas extremamente vulneráveis, que estão numa fase muito difícil da vida, que estão com a autoestima e a capacidade de autonomia totalmente frustrada e minada. Então, é um contato, é uma aproximação bem difícil, assim. E às vezes não querem também ficar se expondo, né? Às vezes não querem, às vezes não conseguem, ainda estão em convivência com um agressor. Então, essa é a nossa maior dificuldade, assim. A parte assistencialista, nós fizemos essas movimentações de conseguir dinheiro e ajudamos a família, né? E receber é mais fácil, né? Todo mundo tem interesse. Mas trazer elas, assim, pegar pela mão. Olha, vamos tentar fazer diferente, né? Você consegue estudar, você consegue trabalhar, você consegue ter autonomia financeira, tirar os seus filhos dessa situação também. Esse é o nosso maior desafio hoje, assim, trazer essa conscientização para as mulheres mesmo, né? Para que elas tenham noção do que elas estão vivenciando também. Eu acredito que seja isso. Legal. Vamos ver se eu tenho mais uma
Anotação, as medidas também falamos. Sobre doações também, você já foi sinalizando, né, que além de produtos aí, né, roupas, alimentos também para cestas básicas, mas o importante também é o recurso financeiro, né? A gente pode depois também na descrição do vídeo, vamos também colocar todas as redes, né? E para que as pessoas também interessadas possam, a partir dali, entrar em contato com vocês e também realizarem, né, as doações, né? Larissa, faltou falar alguma coisa? Eu acredito, assim, é um tema muito extenso, né, que a gente poderia passar horas conversando, mas acredito que o mais importante, assim, já foi dito. Temos que pensar já num segundo episódio. Sim, trazer mais meninas, né, pra gente conversar. Eu iniciei como voluntária em 2020, ali durante a pandemia, então, inclusive, demorei 1 ano para encontrá-las pessoalmente, encontrar as outras voluntárias, mas a época do nascimento do Instituto e a época do feminicídio da Bia, eu soube, né, eu já trabalhava com a matéria e já acompanhava o Instituto, mas demorei esses 2 anos ali para entrar, porque eu não morava em Blumenau. Mas as meninas que atuaram desde o início também têm bastante a contribuir, assim, né? Como foi essa prática. Mas eu colhi alguns depoimentos delas antes de vir aqui para poder falar com mais propriedade. Joia. Também. Legal. Hoje são 10, né? Mais ou menos. Aproximadamente. 10 que estão mais, tocando, assim, né? Ativas, né? Tivemos diversas voluntárias também, mas que precisaram se mudar. Hoje estão com outras prioridades também, né? Que não estão conseguindo mais atuar. Mas é em torno disso, assim. Legal. Muito bem. Bom, eu vou, assim, pedir para você deixar uma palavra final, antes da gente fazer o encerramento aqui, mas desde já também te agradecer pela disponibilidade. Né? Sim, é um tema muito importante, né? E não poderia deixar de passar aqui também pelo podcast a gente abordar esse assunto e nós não vamos encerrar, digamos aqui, a gente só vai dar uma pausa até o próximo episódio, né? Para que também as pessoas possam consumir esse conteúdo, refletir sobre o que a gente tratou aqui, né? E para depois a gente dar uma continuidade aí, né? Quem sabe até trazer a tenente aqui para conversar junto, né? Sim. As experiências a partir do olhar da polícia, né, que faz efetivamente aquele primeiro atendimento, né? Primeiro, o segundo, depende do caso, né? Sim. Legal. Então, quero te agradecer pelo convite, né, por nos permitir trazer o trabalho do Instituto, comentar sobre ele, divulgar. É uma oportunidade bem legal, assim, pra gente já no início do ano, né, pra dar cabo aos objetivos que a gente pretende concretizar esse ano. E eu fui ao TEDx Women no ano passado e ouvi uma frase, não vou saber citar a palestrante que falou, mas eu ouvi uma frase que me tocou muito, que hoje em dia está escrita no meu caderninho, né, do Instituto, que diz que mulheres são como água, né, quando elas se juntam, elas crescem. Então, isoladas, nós somos gotinhas e quando nos juntamos, somos um rio, né, somos um mar, somos um oceano. Conseguimos realizar grandes feitos, né? Eu acho que esse é o principal objetivo do Instituto mesmo, essa união para que a gente faça grandes mudanças. Que legal, que joia, bem interessante a frase, cabe muito bem, verdade. Legal. Bom, quem passa aqui pelo episódio, né, não sai sem uma lembrancinha, né? Então também quero deixar para você um mousepad. Ai, que legal. Para você lembrar da participação aqui. Muito obrigada. E, de novo, agradecer também a Thaís, que fez aí essa ponte, né, pra gente conversar. Maravilhosa. Thaís eu conheço lá da CIB. E quando eu descobri que ela era uma das voluntárias, eu digo, opa, Thaís, nós temos que conversar aí. Sim. E daí ela
né, fez essa ponte aí para que a gente pudesse estar conversando aqui hoje. De novo, muito obrigado. Obrigada, né? também. E falta ainda também a nossa dica de leitura. Cada episódio a gente deixa uma dica. Aqui um livro da administração, Planejamento Estratégico, Fundamentos e Aplicações, do professor Chiavenato, junto com Arão Sapiro. Ele é destinado essencialmente para empresas, mas ele se aplica a qualquer tipo de organização, inclusive as que a gente tem trazido para cá, que são aquelas que não têm fins lucrativos. Então, gente, mais uma vez, obrigado pela audiência de vocês. Não se esqueçam de inscrever-se aqui no canal no YouTube, também seguir nas demais redes, e a gente vai deixar também, né, os contatos e Instituto Bia Varros, direto assim, né? No Instagram. Instituto Bia Varros. No Instagram. Isso. Legal. E lá também tem os demais contatos depois, a gente coloca na descrição para que você possa encontrar também o contato aqui do Instituto, tá bem? Então, até a próxima. Tchau, tchau.